Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa Escola Bíblica Online. Eu sou o professor Israel. Chegamos à aula de número 11. Mas antes de começar, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que essa aula tem uma estratégia muito particular. Aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que são informações úteis para te ajudar no seu processo de aprendizado. Primeiro, há uma aula-atividade. A aula-atividade serve para verificar o seu aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu recomendo que você faça para verificar aquilo que você aprendeu. Segundo, há também um fórum onde você pode colocar as suas dúvidas ou deixar os seus comentários. E também há um cronograma da aula, a maneira como este conteúdo está organizado para que eu possa fazer a apresentação a você. Tudo bem? Bom, como eu falei, nós chegamos na lição de número 11. O título da lição é Não cobiçarás o que é de teu próximo. Inicialmente, eu quero então apresentar para vocês o cronograma da aula, a maneira como seguiremos com o conteúdo nesta lição. Essa aula estará dividida em 3 partes. Na primeira sessão da aula, eu quero explicar para vocês o contexto literário de 1 Timóteo 6,6. Professor, por que 1 Timóteo 6,6? Porque, segundo o comentarista da lição, que é a pessoa que escreveu a revista, esse é o texto mais importante. Texto áureo significa isso, o texto mais importante. Então, na primeira sessão, eu quero te explicar o contexto em que essas palavras foram ditas. Já na segunda sessão da aula, eu quero então explicar os versículos 2, parte B, até o versículo de número 6. Por fim, eu encerro a aula fazendo algumas aplicações. Como falei, aqui na descrição do vídeo, se você estiver assistindo no celular, embaixo da tela vai aparecer uma palavra mais. Clicando na palavra mais aparece a descrição e na descrição você vai encontrar então o cronograma da aula, aula atividade e o fórum para que você possa colocar ali a sua dúvida ou fazer os seus comentários. Começando então a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Para explicar para vocês o contexto em que essas palavras foram ditas, as palavras do nosso texto áureo, eu queria ler um comentário e, a partir deste comentário, então, explicar para vocês esse contexto. Veja comigo. A carta a Timóteo começou com uma declaração de sua comissão e instruções sobre Éfeso, enfatizando que esta é uma carta sobre o trabalho de Timóteo em Éfeso. Os falsos mestres são a preocupação central em cada sessão de comissão. Veja, o Tauner está dizendo que em cada sessão onde Paulo fala sobre a comissão de Paulo, quer dizer, essa não é a primeira sessão da carta, onde Paulo fala sobre a comissão de Timóteo. Existem outras sessões, mas em cada uma dessas sessões é comum Paulo demonstrar a sua preocupação sobre o papel e a má influência dos mestres na igreja. O papel e a má influência de alguns mestres, né? Não é que todos os mestres da igreja eram maus, mas que havia na igreja falsos mestres, que aqui eu quero chamá-los de hereges. E esses hereges que estão atuando ali na igreja, eles têm causado muitos prejuízos à igreja local de Éfeso. Mas essa não foi uma percepção de Paulo. Como eu quero apontar para vocês, a percepção de que há hereges causando males à igreja foi uma revelação dada pelo próprio Espírito Santo, quem impulsiona Paulo a escrever essa carta. Veja comigo aqui, capítulo 4, eu peço que você preste atenção nisso, porque aqui nós não estamos falando da percepção de Paulo, nós estamos falando daquilo que o Espírito diz sobre a realidade da igreja. 1 Timóteo 4:1. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé,
dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Veja, é o Espírito que afirma. Foi o Espírito quem revelou. É o Espírito quem mostra que a igreja está sofrendo com esses hereges. E diante do prejuízo que esses falsos mestres têm causado à igreja de Éfeso, Timóteo foi enviado exatamente para ajudar essa igreja. O trabalho de Timóteo é colocar em ordem a igreja local de Éfeso e ajudar a igreja a criar assim um contraste muito claro. De um lado, eles vão conseguir ver o modelo de Paulo, o evangelho de Paulo, a postura de Paulo e de Timóteo. Do outro, eles vão conseguir ver o modelo dos hereges, o ensino dos hereges e a postura dos hereges. Este é o contraste. O desafio, portanto, para Timóteo é se comportar de tal maneira, ensinar de tal maneira, agir de tal maneira, que esses irmãos possam olhar e dizer, isso aqui é diferente. A maneira como o evangelho pregado por Paulo, a maneira como a vida de Paulo e de Timóteo estão sendo apresentadas para nós é diferente daquelas dos hereges. Para isso, para criar esse contraste e para fortalecer na consciência de cada um daqueles irmãos que os hereges são prejudiciais, Paulo vai abordar aqui dois assuntos que são centrais. O tema do amor e o tema da piedade. Na parte onde Paulo fala sobre o amor, a ênfase dele vai estar na lei que os falsos mestres têm ensinado. Esses falsos mestres têm uma má interpretação da lei do Senhor, eles têm uma má interpretação das palavras do Senhor, e isso acaba afetando o amor da comunidade e este vínculo de unidade entre os irmãos. O outro assunto que Paulo vai abordar está relacionado à questão da piedade. Como há uma relação de má interpretação com a lei, estes homens, esses hereges, eles acabam entrando no ministério pela motivação errada. A vida de piedade para eles, a vida de devoção a Deus, não é apenas uma vida de relacionamento. É uma vida de cobiça. É uma vida de ficar rico. Nesse sentido, uma característica de todos os falsos mestres é a ganância. Tanto aqui em 1 Timóteo, quanto ao longo da história, falsos mestres são conhecidos por ver no ministério uma fonte de lucro. Eles não estão no ministério porque eles querem testemunhar sobre Jesus, falar o que Jesus fez na vida deles. Eles não estão no ministério porque eles querem contribuir com a fé de outras pessoas. Eles estão no ministério porque identificaram no ministério uma possibilidade para enriquecer. E aí o que Paulo vai fazer é dar instruções mostrando que o verdadeiro ganho que se espera da vida de piedade não é o dinheiro. Por isso que estes homens, esses hereges, essas pessoas, causam tantos males à igreja. Porque a ganância que eles têm pelo dinheiro trará prejuízo a eles e também àqueles que são seduzidos pela sua fala. Aqueles que acabam sendo seduzidos pela ganância que eles prometem. Então aqui nós percebemos nesta primeira sessão que as palavras de Paulo são palavras ditas num contexto onde há um ensino exacerbado sobre ganância, nem diria um ensino sobre ganância, um contexto onde há homens que estão no ministério por causa da ganância, aí sim, ficou melhor. Homens que estão no ministério por causa da ganância, só que esses homens são os líderes da igreja, aqueles que ensinam. Então, eles fazem mal a si mesmo e também fazem mal à igreja. Esses hereges que têm um ensino deturpado, esses hereges que não ensinam a verdade, que prejudicam a igreja de Cristo e que prejudicam a sua própria vida. Então, o texto que nós vamos estudar na segunda sessão dessa aula é um texto que vai falar sobre ganância e ministério. Sobre hereges que se apropriam do ministério não para testemunhar de Jesus e da obra de Jesus, mas porque vem no ministério uma fonte de lucro.
Começando a segunda sessão dessa aula, eu quero explicar para vocês, então, o versículo 2, parte B, até o versículo de número 6. Aqui está escrito o versículo 10, só que ficaria muito longo. Aí eu estou apenas explicando até o 6, tá bom? Então nós vamos do 2, a parte B, que é quando começa essa sessão, e iremos até o versículo de número 6. Para isso, eu começo explicando o versículo 2, a parte B. Ensine essas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. Veja, Paulo começa aqui lembrando Timóteo sobre a tarefa que ele recebeu quando ele foi enviado para a igreja de Éfeso. A tarefa de Timóteo é fazer duas coisas. Lendo o texto, você consegue me dizer quais são essas duas coisas que Timóteo recebeu como tarefa o ser enviado para a igreja de Éfeso? Ele precisa ensinar e ele precisa incentivar. Essas são as duas coisas que ele precisa fazer. Ensinar e incentivar os irmãos a obedecerem aquilo que foi ensinado. Qual é o resultado disso que Timóteo deve fazer? Qual é o resultado de Timóteo ensinar o evangelho e de Timóteo incentivar os irmãos a obedecerem o evangelho que eles acabaram de aprender? O resultado é que naturalmente vai criar um contraste entre Paulo e Timóteo e os hereges. Quando Timóteo ensinar, quando Timóteo incentivá-los a obedecer aquilo que foi ensinado, nitidamente vai se perceber a diferença que há entre o ensino de Paulo, a conduta de Paulo e o que se espera de um cristão, o ensino de um herege, a conduta de um herege e o que os hereges esperam dos seus adeptos. Esse mesmo contraste será visto também entre aqueles que decidem seguir. Qual é o ensinamento que você vai seguir? De Paulo e Timóteo ou dos hereges? E por isso que o contraste é tão importante. Porque vendo os resultados, e esse é um ponto que vai aparecer para a gente no versículo 3 e 4, vendo os resultados daquilo que é produzido, esses irmãos terão muito mais condição de tomar uma decisão sobre por qual dos dois caminhos eles querem trilhar. Isso fica ainda mais evidente para a gente, versículo 3 e 4, que eu leio com vocês. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Veja que coisa interessante isso aqui. Eu queria explorar isso de maneira muito especial com vocês. Paulo está dizendo que aqui há um contraste que nitidamente dá para ver a diferença entre Paulo e os hereges. O primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês da diferença entre Paulo e os hereges está relacionado a essas palavras que aparecem dizendo talvez alguns nos contradigam. Qual é o primeiro contraste? Qual é a primeira contradição? Está escrito aí, né? Contradigam. Qual é a primeira contradição que há? Veja, há uma divergência entre os hereges e o ensino apostólico. Esses hereges estão presumindo que aquilo que foi aprendido por Paulo pode estar errado. Você sabe quem são os apóstolos? Os apóstolos são as testemunhas autorizadas de Jesus. Pessoas que Jesus escolheu, andou com essas pessoas, instruiu essas pessoas e enviou essas pessoas para ensinar outros e preparar outros para a chegada do reino. É um processo que se segue a partir dos apóstolos. Eles são testemunhas autorizadas que aprenderam com Jesus e que agora recebem a responsabilidade de ensinar a outros. Os hereges estão presumindo que aquilo que os apóstolos aprenderam pode estar errado. E é isso que ele está dizendo.
alguns nos contradigam. Essa é a primeira divergência. Mas há ainda uma segunda divergência. E essa segunda divergência está relacionada aos resultados produzidos. Eu queria chamar a sua atenção. Se você precisar, você pode apertar pause no vídeo e tentar identificar comigo qual é o resultado produzido pelo ensino apostólico e qual é o resultado produzido pelo ensino dos hereges. Você consegue me dizer? Está escrito aqui. Os ensinamentos do apóstolo que se baseiam na verdade do evangelho conduzem a uma vida de devoção, ok? Qual é o resultado de Paulo? Eu vou colocar um pezinho aqui. O resultado de Paulo, do ensino de Paulo, é uma vida de devoção. Eu queria chamar a sua atenção, grave isso aqui, porque isso aqui vai ser importante para nós, principalmente na aplicação. O verdadeiro ensino apostólico sempre conduz à devoção. Seguindo. E o resultado do ensino dos hereges? O que causa? É diferente, está escrito aqui, né? É diferente. Mas este tipo de ensino produz exatamente contendas. E essas contendas, elas são caracterizadas... Eu esqueci de riscar, desculpa. Contendas aqui. Ó. Provoca contendas que são caracterizados por inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Eu vou botar o H. O resultado do ensino de Paulo, devoção. O resultado do ensino dos hereges, contendas. Agora deixa eu comentar isso pausadamente. Esse contraste precisa estar muito nítido entre os irmãos. Depois de ouvir o evangelho ser pregado, o evangelho que trata sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que a pessoa que ouviu o evangelho ser pregado verá como resultado em sua vida é devoção a Deus. É uma pessoa que passa a dedicar-se ao Senhor. Tanto a sua fé como as suas ações estão em coerência. Isso é uma vida de devoção. E é chamado também aqui por Paulo, lá no capítulo 4, de piedade. A piedade cristã é isso. Essa prática de vida que mescla os nossos exercícios espirituais, oração, meditação nas escrituras, jejum, com uma vida que se espera daqueles que foram salvos. Já o ensino dos hereges, ele é caracterizado por contendas. E tem como resultado, primeiro, contendas que conduzem à inveja. Você sabe o que é inveja? É este desejo por ocupar a posição que é ocupada por alguém. Ou seja, quando o herege termina de ensinar, qual é o sentimento produzido no coração das pessoas? Inveja. Eu poderia estar ensinando no lugar dele. Eu poderia estar fazendo o que ele faz. Eu poderia ocupar o cargo que ele ocupa. Eu poderia assumir o protagonismo que ele tem. Primeiro, inveja. Segundo, difamação. A difamação faz parte, é uma característica dos debates gregos, né? E também é característica dos nossos dias. A difamação é quando você deixa de lado os argumentos e você ataca a pessoa. Então você não está discutindo ideias, você está atacando pessoas. Então nós estamos aqui debatendo uma questão e aí alguém pode vir aqui, por exemplo, no nosso bate-papo e dizer: eu não sei como é que vocês acreditam numa pessoa dessa que usa barba. Não tem credibilidade nenhuma. Veja, nós não estamos discutindo ideia. Você está apenas me difamando porque eu uso barba. Difamação é a segunda característica dos hereges. Eles ensinam e as pessoas não estão discutindo ideias, estão difamando umas às outras. Eu pulei uma aqui, né? Primeiro nós temos... Deixa eu só limpar aqui, que vai ficar limpinho. Aqui. Só um segundo. Vocês viram que o tablet voltou, né? Graças a Deus. E a vida do irmão dele lá. Contendas. Primeiro, inveja. Segundo, divisão.
significa que a igreja, ao invés de se unir na fé, ela não consegue avançar. Você consegue imaginar você participando de um culto onde a igreja se divide por causa de questões teológicas? Vamos supor que nós estamos aqui no culto. E eu, irmãos, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que ele derrame sobre a igreja os dons espirituais para a edificação da igreja, para o fortalecimento do povo de Deus. E alguém se levanta e diz, eu não concordo, os dons não existem mais, não deveríamos orar. Aí começamos uma discussão e a igreja se divide. É essa a característica da heresia. Os hereges, eles causam divisão. Ao invés da igreja se unir em torno de uma fé, ela passa a se fragmentar. Terceiro, difamação, que eu acabei de explicar. Você abandona os argumentos e passa a atacar as pessoas. Quarto, suspeitas malignas. Essa expressão, no grego, ela está em plena conexão com a anterior e faz referência a um clima de competitividade que surge dentro da comunidade. Eu poderia pregar melhor, eu poderia ensinar melhor, eu poderia fazer melhor, eu poderia melhor. E parece que nós somos rivais. Não é o testemunho cristão, não é o testemunho de Cristo, não é a pregação do evangelho. É eu que posso ser melhor, eu que devo aparecer. Isso é suspeita maligna. Eu olho para outra pessoa e quero superá-la. Quero ser mais do que ela. No versículo 5, Paulo coloca uma adição, uma quinta característica sobre o modo de agir dessas pessoas. Paulo diz assim, pessoas assim, eu queria te fazer duas perguntas aqui, então preste atenção na leitura. Pessoas assim sempre causam problemas. Têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. O versículo 5 continua apresentando as características do ensino dos hereges, mas Paulo resume tudo, falando sobre a contribuição deles, dizendo: eles sempre causam problemas. Este é o resumo dos hereges. Eles sempre causam problema. E eu preciso te fazer uma pergunta importante. Por que os hereges sempre causam problema? Vamos olhar o texto? Por que hereges sempre causam problemas? Duas coisas. Primeiro, porque eles têm a mente corrompida. Segundo, porque eles deram as costas à verdade. Essas duas características é que fazem com que os hereges sempre causem problemas. Primeiro, a mente deles é corrompida. Eles não conseguem compreender a verdade do evangelho. Daqui a pouco nós vamos ver a questão da ganância. Um herege não consegue compreender que o ministério não deve ser fonte de lucro. Não, como assim? Como assim eu não posso pensar no meu dinheiro? Como assim eu não posso pensar nas primícias? Como assim eu não posso pensar em enriquecer pelo ministério? Não. O herege não consegue. Porque a mente dele é corrompida. Ele não tem uma percepção do evangelho das coisas. Ele é extremamente mundano e ganancioso. E por causa dessa primeira característica, a segunda é dar as costas à verdade. Por não conseguir compreender, ele se volta contra o evangelho. Ele não quer seguir com isso. Não, esse aí eu tô fora. Não, se for assim, eu não quero. Então veja, se o ensino dos hereges acaba conduzindo outras pessoas a praticar o erro, porque eles têm a mente corrompida, deram as costas à verdade. É um ensino que vai fazer mal. Mas aí Paulo decide colocar o foco na maneira como o herege faz mal a si mesmo. Na maneira como o herege prejudica a sua própria vida. Por causa da rejeição ao evangelho, a motivação deles para seguir ensinando o evangelho não é legítima. A motivação deles para o ensino não é legítima. Paulo diz isso nas suas palavras: a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. Deixa eu colocar para vocês o que provavelmente está acontecendo aqui. Muito provavelmente, os falsos mestres, eles se passam por cristãos piedosos que estão a serviço de Deus. Mas, na verdade,
Eles estão apenas tentando explorar as pessoas para tirar dessas pessoas os recursos para apoiar o seu ensino. Então eles não saem ensinando as suas heresias de graça. Isso aqui é chocante. Chocante. Nós temos pessoas que vão ensinar coisas que vão prejudicar a igreja. Eles cobram para isso e a igreja estaria disposta a pagar. Você já pensou como isso é chocante? Você, a igreja, vai pagar 10 mil, 20 mil reais para trazer alguém para ensinar uma coisa prejudicial? É isso. E aí o herege é exatamente essa pessoa que está pensando nisso. Não, se não tem recurso, se não tem como pagar minhas contas, se não tem, não vou. Eu não vou. A vida de devoção é enriquecimento. O que Paulo faz? Paulo emite então a sua opinião sobre a maneira como esses hereges conduzem o seu ministério, com uma advertência que mostra a diferença entre um bom cristão e um herege. Veja comigo. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é, em si mesma, grande riqueza. Como os hereges não conseguem compreender o evangelho, eles também não conseguem compreender Paulo. O que Paulo está dizendo é que o grande ganho que há na vida de devoção não é o ganho material. O que Cristo fez por nós não tem como resultado final ganho material. Tem como resultado final vida de devoção. Eu vou colocar aqui, vou voltar ao slide, porque eu disse para vocês que isso aqui era importante. E a importância está exatamente aqui, ó. Talvez alguns nos contradigam. Tem gente que não acha isso. Ok. Mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. É isso. E este é um problema muito sério na igreja. A vida de devoção tem a grande recompensa, o evangelho tem a grande recompensa de produzir em nós uma vida de devoção. E Paulo coloca uma adição a isso. Quando o cristão consegue ser contente, quando o cristão olha a sua própria vida e diz: eu estava destinado à perdição. A minha vida estava indo para longe de Deus. Mas Cristo Jesus me salvou. E eu reconheço os benefícios da obra realizada por Cristo. E reconhecendo o que Cristo fez por mim, é produzido este contentamento. Eu estou satisfeito com o que Cristo fez. Talvez você não consiga imaginar isso, então deixa eu colocar uma ilustração. E imagine você ouvindo falar que existe um café que uma xícara custa 5 mil reais. Aí você fala, nossa, 5 mil reais uma xícara. Deve ser uma experiência assim inigualável. Você vai lá tomar uma xícara de 5 mil reais e diz, é um café comum, como todos os outros que eu já tomei. Ou seja, a experiência não valeu a pena porque o pagamento foi alto e o resultado foi pouco. O que Paulo está dizendo, dentro deste exemplo, é isso. O que Cristo fez por nós foi tirar-nos de uma condição espiritual falível, distante de Deus, e nos colocar em comunhão com Ele. E vendo aquilo que Cristo fez, nós estamos completamente satisfeitos, porque antes nós éramos inimigos de Deus com o nosso modo de vida. Estávamos distante de Deus pela maneira como vivíamos. E agora eu reconheço o que Cristo fez por mim. E por isso que o contentamento, acompanhado pela devoção, mostra que o maior ganho é a própria devoção. O que foi que eu ganhei? O que eu não tinha, comunhão com Deus. Você já parou para pensar nisso? Que se não fosse a obra de Cristo, nós não poderíamos clamar ao Senhor e ser ouvidos por Ele? Você já parou para pensar nisso? E depois do que Cristo fez por nós, nós podemos ter uma vida nova. Nós não estamos mais presos à condição pecaminosa.
Nós recebemos o Espírito Santo que nos santifica. Não há nada que se compare a isso, porque não há recursos, não há dinheiro que possa nos dar. E Paulo está dizendo, essas pessoas não entendem isso porque a mente delas está bloqueada, elas deram as costas ao Evangelho. Deixa eu ler com vocês um comentário adicional a esse respeito. A piedade não se trata de adquirir coisas materiais melhores e mais abundantes. É, ao contrário, uma vida ativa de fé, uma vivência da fidelidade ao pacto em relação a Deus, que encontra suficiência e contentamento apenas em Cristo, independentemente das circunstâncias externas. Como os hereges não conhecem o Evangelho, como os hereges estão preocupados com o enriquecimento, eles não sabem os benefícios que o Evangelho produz. Não sabem. Os hereges nunca vão compreender o benefício que há no Evangelho. Para eles, o benefício tem que ser enriquecimento. Tem que ser as coisas dessa vida. Se não tiver algum dinheiro ou algum recurso ganho, isso aqui está muito fraco. Por quê? Porque os hereges nunca experimentaram isso. Eles deram as costas ao Evangelho. Ao passo que aqueles que pregam o Evangelho, eles devem mostrar esses benefícios espirituais que foram cedidos a nós, que são muito superiores a qualquer outro tipo de conquista. Para os hereges não faz sentido. Mas para nós, usando a linguagem de Paulo, que estamos assentados nos lugares espirituais com Cristo, para nós é inigualável o que Cristo fez por nós. Por isso que herege não ensina sobre vida espiritual. Herege tem um foco nas coisas deste mundo. E a sua percepção está aqui. Porque ele nunca experimentou e desfrutou daquilo que Cristo pode fazer pela vida de alguém. Claro, posso ajudar com isso. Desbloqueie seu smartphone. Para encerrar essa aula, eu queria então fazer algumas aplicações. Como esse texto que eu acabei de explicar tem para nós aí aplicações importantes que nos ajudam e nos desafiam com base no texto bíblico. Primeira aplicação. O maior problema das heresias são as consequências que elas causam. Veja, o problema causado pelas heresias não está apenas na divergência do ensino apostólico. Este também é um problema. Eles divergem daquilo que foi revelado pelo nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Mas tem um outro problema nas heresias que merece nossa atenção. As heresias só produzem contendas, inveja, divisão, difamação, suspeitas malignas. Isso aqui é uma coisa assim que me preocupou durante um tempo. Imagine uma igreja que tem potencial para crescer. Crescer no púlpito, crescer na evangelização, crescer no discipulado, no testemunho de Cristo. Mas ela não consegue. E por que ela não consegue? Porque há muita inveja, há muita divisão, há muita difamação, há muita suspeita maligna. Se alguém se propõe a ensinar o texto bíblico depois de ter estudado profundamente para isso, não pode colocar na mão de uma pessoa só. Tem que compartilhar para as outras, criar tipo um show de talento. Vamos dar a chance das pessoas crescer. Elas vão pregando enquanto prega, aprende. Divisões. Dentro de uma mesma igreja, há divisões doutrinárias terríveis. Pessoas que acham que a Bíblia tem erros e pessoas que acreditam que ela é inerrante, que é a palavra de Deus. Dentro da mesma igreja, falam, não é possível. Tem. Dentro de uma mesma igreja, há difamação. Ah, não, se for fulano que for, eu nem perco meu tempo com essa pessoa. Nem gasto. Mas o que? Não, eu não gosto. É difamação. E por último, suspeitas malignas.
O que é suspeitas malignas? Não. Eu posso pegar mais do que fulano. Eu posso me vestir melhor. Eu posso cantar melhor. E pensa comigo. Uma igreja que tem potencial para crescer não consegue crescer porque as heresias têm causado estragos terríveis. Pastor Israel, o que fazer? Nós precisamos voltar a priorizar a pregação do ensino do Evangelho. Porque apenas o ensino do Evangelho conduz as pessoas à vida de devoção. Enquanto nós formos flexíveis com essas questões, nós vamos ter que ficar administrando inveja, divisão, difamação e suspeita maligna. E essas consequências acabam impedindo uma igreja que tem potencial de crescer. Porque é sempre rivalidade. Ah, não, a gente deixou fulano fazer, agora deixa o fulano fazer um pouquinho. Porque senão a família fica triste. Não, um cantor tem que deixar o outro agora. É administrando o caos. É uma igreja que não consegue andar para frente. Você sente e fala, é isso aqui a pregação? Essa pessoa que não consegue estudar o texto bíblico que vai pregar? Que pesquisou palavras no dicionário da língua portuguesa? É isso? É porque a gente tem que administrar. O invejoso quer pregar. Aquele que difama também quer falar. E a igreja acaba sofrendo. Por quê? Porque a consequência da heresia é isso. E às vezes nós estamos tratando a heresia como se ela fosse insignificante. A heresia é um grande problema que causa grandes danos à igreja. Eu apertei errado aqui, desculpem. Segunda aplicação. As motivações que ficam após ouvir o ensino da Bíblia revela a qualidade do ensino. As motivações revelam a qualidade. Depois de ouvir alguém nos ensinar a Bíblia Sagrada, o que é que deve ser produzido em nós? Que motivação deve ser gerada em nós? Devoção. Agora, se depois de ouvir a pregação, o meu desejo é ir debater, difamar, discutir aquilo que foi ensinado, muito provavelmente eu estou sendo exposto a uma heresia ou a um mau uso do texto bíblico. Isso é um problema. Isso é um problema porque atualmente nós nos orgulhamos, assim, sabe, de uma qualidade acadêmica dos púlpitos. Ah, na nossa igreja nós temos engenheiros ensinando a Bíblia, médicos ensinando a Bíblia. Aí o resultado final é vida de devoção ou pessoas na internet debatendo bobagens mais estranhas possíveis. Isso significa que nós não temos um ensino de qualidade. Porque o único resultado que o ensino de qualidade produz é vida devocional. Se nós estamos nos orgulhando de termos pessoas dentro da igreja facciosas, pessoas da contenda, nós estamos nos orgulhando de um fundamentalismo teológico que cada vez se torna assim como mais legítimo. É a tal da apologética que nós precisamos defender a fé, honrar a Cristo. Meu irmão, apologética e devoção são duas coisas completamente diferentes. Se você não é uma pessoa que foi produzida em você devoção, você não tem como testemunhar daquilo que você não vive. E o discurso de ódio e intolerância se prolifera assim de um jeito que me assusta. Ao ponto de nós querermos negar a ceia do Senhor para pessoas que nós não concordamos. Não são divergências simples. Mas de onde você está tirando isso que nós podemos negar a ceia do Senhor? Não, nós devemos, não podemos, nós devemos. Nós que temos que administrar os sacramentos e dizer você não pode porque você é pentecostal. Ou você não pode porque você tem essa teologia. São problemas muito sérios. E o problema é que a igreja local está colocando madeira em cima disso.
Achando o máximo. Sensacional. Meu pastor gravou mais um vídeo expondo as heresias. E o pessoal tá botando lenha. Eu acessei um dia um canal de um pastor. Ele é um pastor com formação acadêmica, uma capacidade extraordinária de ajudar a igreja. E eu estava olhando os temas dos vídeos dele, né? E assim, 500, 600, 1000 visualizações, essa é a média, entre 600 e 1000. Aí tinha um vídeo específico que tinha mais de 150 mil visualizações. Falei, ué, 150 mil? A hora que eu fui olhar o tema, era um vídeo onde ele falava sobre alguém. Isso me deixou, assim, profundamente decepcionado. Porque as pessoas que assistem, elas querem isso. O que as pessoas querem? Difamação, inveja, divisão, suspeitas malignas. Se você produzir um vídeo falando mal de alguém, dá visibilidade. E por isso que há canal de fofoca gospel, porque dá visibilidade. Se você entrar opinando sobre o caso de uma igreja específica, falando contra a teologia de alguém, as pessoas vão assistir. Ao ponto que um sem número de pessoas que se dizem cristãos se tornaram reféns dos algoritmos. Eles estão sempre falando mal. Fulano, ciclano, beltano. Fulano, ciclano, beltano. O evangelho que é bom eles não estão pregando. E por que não? Porque não dá like. Eu repito, as motivações que ficam após ouvir o ensino da Bíblia revela a qualidade do ensino. Se você está ouvindo o ensino e depois de ouvir o ensino, o resultado não foi uma vida de devoção, esse ensino é péssimo. Terceira aplicação. Interpretações falhas do evangelho acabam resultando em problemas morais. Veja, já que o ensino dos hereges não vai conduzir uma vida de devoção, porque eles não conseguem entender, dão as costas à verdade, o ensino dos hereges acaba criando assim uma vida de liberdade sem limites para tudo. O mesmo herege que erra no seu ensino vai errar na sua vida. A mesma pessoa que ouve o ensino errado vai viver de maneira errada. O que eu estou tentando apontar a você? Paulo está dizendo assim, Timóteo, quando você pregar a palavra, incentivar os irmãos a obedecer, vai surgir devoção. A igreja vai olhar e vai dizer, nossa, é diferente um crente devoto de um crente não devoto. É diferente porque ele vive diferente, ele age diferente, ele pensa diferente. O eixo gravitacional da sua vida é o evangelho de Cristo Jesus. A nova vida que ele alcançou por causa dessa salvação. Já o herege não tem esse compromisso. É a satisfação, ele vive pela satisfação dos seus apetites, na linguagem de Paulo. Ele é hedonista. E as pessoas que seguem ele são como ele, como no texto que eu li lá de 1 Timóteo 4. Começa a surgir cada vez mais pessoas querendo ouvir aquilo que elas gostam. Então, se o ensino é ruim, a vida será ruim. Porque a pessoa não está seguindo o evangelho. Ela está seguindo um herege, está ensinando as coisas da sua cabeça. Quarta aplicação. O autêntico pregador cristão não faz da exploração teológica sua fonte de renda. Gente, me permita fazer aqui um comentário que eu acho que merece muito a nossa atenção. Essa aplicação fala muito sobre uma característica da teologia dos nossos dias. Você encontra por aí mestres na internet que estão dizendo uma verdade que você não conhecia. E eles te desafiam, olha, você não pode continuar no erro que você estava seguindo. Você precisa conhecer a verdade. Aí eles dão um nome filosófico disso, né? Está relacionado a alguma
algum momento histórico, não são nomes exegéticos da Bíblia, são nomes filosóficos. Eles vão dando os nomes mais diversos. Só que aí chega um momento decisivo. O que você achou? Vai continuar no erro? Vai mudar de vida? Bom, se você quer mudar de vida, você precisa aprender mais. E nós temos um curso online para você. Curso básico, curso avançado e até especialização. Você quer aprender mais do Evangelho? Compre o nosso curso. Porque o nosso curso não é como aquela porcaria que você escuta aí na sua igreja. O nosso curso é requintado, é fenomenal. E se você está começando, faça o básico. Fez o básico, compre o avançado. Agora nós temos uma especialização para que você avance um pouco mais. De maneira que o ensino passou a ser fonte de lucro. O objetivo não é ajudar você, mas tornar você um consumidor de curso online. E isso assim me deixa muito decepcionado, porque boa parte dos cristãos que fazem esses cursos são os pentecostais, que ouvem os hereges, criticam sua igreja, difamam sua igreja, e que estão lá fazendo os cursos do herege, decidindo se vai mudar de igreja ou ficar. Por quê? Porque não são pregadores autênticos. Esses pregadores, eles estão fazendo curso. E eles são muito, na verdade, incoerentes. Deixa eu te citar aqui um exemplo bem simples. Tem um escritor que tem aí muito mais de 20 mil páginas escritas sobre teologia paulina. Mais de 20 mil páginas. Muita coisa, né? É literatura acadêmica, não é livro de chat GPT ou literatura acadêmica, com publicação acadêmica. Certo? Pense comigo. 20 mil páginas, mais de 20 mil páginas escritas. O que você acha de alguém que diz assim: eu vou te vender um curso com 7 horas que mostra que tudo tá errado? Calma. Você tá querendo me dizer que 7 horas de curso vai contestar 20 mil páginas de trabalhos acadêmicos publicados? Não, você tá de brincadeira. É isso mesmo. E eu tô colocando 7 horas, mas tem pregação ou vídeo que é 1 hora. Meu amigo, se você tem certeza que consegue contestar, escreve 20 mil páginas e publica. E mostra, olha aqui, um trabalho acadêmico que eu produzi para mostrar que aquilo era uma heresia. Mas não é isso que eles estão fazendo. Sabe o que eles estão fazendo? Vendendo cursos para cristão comprar. E os cristãos nem se incomodam. Eles vão repetindo coisas que... eu ouvi falar aí de uma heresia aí, nova perspectiva de Paulo, mas eu comprei um curso agora. 7 horas. Que vai me preparar contra esta heresia da NPP. É só para vender curso. Porque, na verdade, ele vai te oferecer nada. E o problema disso é que isso fala que esses pregadores não são autênticos. Eles estão explorando as pessoas para venderem bobagens. Para vender bobagens. Se você acha que é prejudicial à fé, à NPP, por que você não contribui gratuitamente com seus irmãos? Por que você não oferece isso gratuitamente? Já que atrapalha na devoção, por que você não oferece? Porque, na verdade, se tornou uma máquina de fazer dinheiro. Ao ponto que existem plataformas dedicadas a isso. São os canais de streaming de curso. Você grava a aula das bobagens mais específicas, coloca lá e alguém vai comprar e vai se sentir um especialista por assistir um bobo falando de bobagens. O meu ponto aqui é o autêntico pregador cristão não faz da exploração teológica a sua fonte de renda. Se você se considera um pregador autêntico, você prega para testemunhar aquilo que Cristo fez por você. Quinta aplicação. Hereges sempre atraem as pessoas pela cobiça. Isso aqui é importante, porque essa é uma característica dos hereges. Os hereges sempre vão atrair as pessoas por aquilo que elas mais querem. E assim,
As pessoas são gananciosas. São gananciosas. As pessoas querem ficar ricas. Você consegue imaginar um herege chegando, olha, nós temos a solução para a sua vida. Então venha que nós vamos mudar a sua vida em 7 reuniões. E aí a pessoa fala, nossa, 7 reuniões é maravilhoso. Então minha vida não será a mesma. Quem são o público dos hereges? Aqueles que estão procurando o que os hereges estão oferecendo. Os hereges não estão oferecendo devoção. Eles estão oferecendo uma vida fácil. Eles estão oferecendo aquilo que o diabo ofereceu a Jesus. Se você prostrar de joelho e me adorar, eu vou te dar todos esses reinos aqui, ó. Tudo isso aqui será seu. O herege faz a mesma coisa. O que você está procurando? Não, então tá fácil. Aquilo que você procura, eu te dou. A cobiça é uma armadilha que atrai o pássaro inocente para dentro da gaiola. A cobiça é uma armadilha que atrai cristãos para dentro da jaula do leão. E os hereges são implacáveis. Eles sabem fazer o negócio de um jeito de chamar a atenção. Eles pinçam as coisas mais bonitas e colocam para você para chamar a sua atenção. Eu posso viver um ano incrível em 2025. Então eu vou, porque é isso que eu quero, um ano incrível. Mesmo que eu não tenha feito nada de incrível esse ano. Mesmo que eu não tenha vivido de maneira incrível, mesmo que eu não goste de trabalhar. A gente vê isso, dia 31 de dezembro é o dia do ano onde a cobiça fala mais alto. Dia 31 de dezembro há um sem número de pessoas falando a mesma coisa. O que eu faria se ganhasse na Mega Sena hoje? Ah, minha vida seria diferente. Porque é isso que a cobiça faz. Cria nas pessoas essas expectativas. Então, um sem número de pessoas apostam porque o que elas querem? Ter as suas vidas mudadas sem muito esforço. E os hereges sabem disso. Só que eles não fazem isso dia 31 de dezembro. Eles fazem isso todos os dias. Não precisa se esforçar, não. Você precisa crer. Você precisa crer e fazer uma oferta sacrificial. E é aqui que entra a sexta aplicação. Cristãos precisam ter cuidado com pirâmides teológicas. Você sabe o que é uma pirâmide? São esses eventos financeiros que acontecem, que alguém diz assim, olha, vem, você vai colocar 100 e vai trazer 5 pessoas. Cada um vai colocar 100. Um mês, R$1.000. Vou colocar 100, vou trazer 5 pessoas com 100, vai dar 1.000? É. E depois, cada pessoa que ela trouxer, você tira também mais 1.000. Nossa! Aí você vai trazendo gente, cada um vai botando 100. Chega uma hora que você descobre que, na verdade, o dinheiro que estava rodando era o dinheiro que estava entrando dessas pessoas, mas que alguém levou, estava lá em cima da pirâmide, pegou o dinheiro tudo, levou e foi embora. Por isso que pirâmide é crime. O que nós vemos hoje são pirâmides teológicas. Eu não sei o quanto isso te incomoda, mas eu me incomodo bastante. Campanhas de final de ano. Campanhas de início de ano. Isso me incomoda demais da conta. Demais. Vamos ouvir o testemunho. Ah, o meu testemunho é que eu comprei uma casa. O meu testemunho é que eu comprei um carro. Fiz uma viagem internacional. Comprei dólar, agora custando R$6. Testemunho é que eu comprei um instrumento musical milionário. Meu testemunho é que eu comprei um celular caro. E por que isso me incomoda? Porque o testemunho que uma pessoa que ouviu o evangelho deveria contar é: a minha vida de devoção mudou. Ah, mudou demais. Cristo hoje para mim é Senhor e Salvador. As suas palavras é que conduzem a minha vida. A minha esperança é que Ele voltará para buscar o seu povo. E antes eu não tinha nada disso. Minha vida mudou completamente. E as riqueza, não há nada que se compare com aquilo que Cristo fez por mim. Nada. Mas você já parou para pensar que se nós colocássemos uma pessoa para contar um testemunho desse, muita gente ia dizer, o que mais? Só isso?
Aí tá fraco, hein? Testemunho tá fraco, hein? Precisa botar alguma coisinha aí. Você precisa comprar uma casinha, viu? Você precisa comprar um carrinho. E aí, nós nos tornamos reféns das pirâmides teológicas. A gente precisa falar de alguma coisa financeira que Jesus fez, porque senão ninguém aplaude. Ninguém aplaude. Faz o teste na sua igreja local. Próximo culto de final de ano ou de início de ano, essas campanhas que sempre tem, onde chamam pessoas para dar testemunho. Veja como as pessoas reagem quando alguém diz alguma conquista financeira. E você vai colher também! Yes! Pronto. É isso que as pirâmides teológicas fazem pela gente. Nós estamos apostando alto numa fé que não é cristã. O que Jesus quer fazer por você, o dinheiro não pode. O que Jesus quer fazer por você, os hereges não podem. E aqui eu faço a minha 7ª aplicação. O contentamento é uma vacina contra a armadilha da cobiça. Sabe o que é o contentamento? É essa satisfação que nós temos por saber que a vida que nós alcançamos em Cristo, nós não alcançaríamos sozinhos. Se a gente trabalhar todos os dias, a gente consegue comprar uma casa, um carro financiado. Se a gente não conseguir comprar um carro e uma casa, a gente consegue pagar ônibus, pagar aluguel. Se a gente trabalhar todos os dias, a gente consegue comprar comida. O trabalho nos dá condições financeiras. Mesmo que sejam poucas e difíceis. Mas o trabalho é uma maneira digna de viver. Mas por mais que eu trabalhe, o trabalho não vai me salvar da minha condição. Por mais que eu trabalhe, o trabalho não vai me livrar da influência do pecado. Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir isso. Eu posso ganhar na mega da virada e ter dinheiro suficiente para fazer muitas coisas, mas ainda assim eu não vou conseguir causar um impacto espiritual na minha vida. O que Cristo fez por nós, ninguém mais poderia fazer. Por isso que quando a gente recebe o Evangelho, a gente está mais do que satisfeito. Porque trabalhando a gente conquista muitas coisas. Mas o que Cristo fez por nós, nenhum de nós conseguiria conquistar. E por isso que o contentamento é importante. E quando a gente ouve pirâmides teológicas, a gente diz, não, isso aí eu não quero isso aí não. Eu quero ouvir uma pregação que me torne mais devoto do meu Senhor Jesus Cristo. Que me permita conhecer mais a Cristo, o seu grande poder e o seu grande amor. Eu quero ouvir pregações que motivem cada vez mais a minha obediência às ordens de Jesus. Eu não quero ser enganado por falácias humanas e por artimanhas de hereges. O contentamento vai servir como uma vacina que diz para você, não, o que Cristo fez por mim é muito melhor do que qualquer heresia possa me oferecer. Eu espero muito que este conteúdo tenha lhe ajudado. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você votar sobre a continuidade ou não da EBD. Para os irmãos que já votaram, eu agradeço. Semana que vem é a nossa última semana para a votação. A votação é: devemos ou não continuar com a EBD online em 2025? Se é um conteúdo que te edifica, nós continuaremos. Se é um conteúdo que não acrescenta muito, eu encerro, porque esse conteúdo é feito para te ajudar. Então, se você não votou ainda, está aqui embaixo. Eu peço que você vote até a semana que vem, para que nós tenhamos bastante votos e para que eu possa decidir então o que fazer com essas escolas bíblicas. Se elas estão acrescentando a sua fé, se está contribuindo com você, eu terei muita alegria de continuar. Deus abençoe você, eu espero você na semana que vem. Até lá então.